a gente está desde 1780 na carne na Hungria. Uau. O que acontece é que minha família é Braun, originalmente veio da Alemanha, e na época de 1780 teve uma imigração da Alemanha para a Hungria, e o que a gente levantou, que na época das corporações de ofício, você estudava, fazia uma avaliação, uma prova, para você ser diplomado mestre açougueiro. E para você ser diplomado mestre açougueiro, você precisava saber criar o animal, abater, carnear, né, que a gente fala, descorar, desossar, cortar, preparar a carne, preparar a linguiça, preparar o churrasco, para você poder ser diplomado mestre açougueiro. Então a gente conseguiu levantar diplomas ou históricos lá de trás. E meu pai, quando esteve na Hungria alguns anos atrás, levantou o primeiro registro da empresa da família na Hungria, na cidade de Calo, em 1808. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo ao YPO Cast, o podcast do YPO Brasil com a revista Exame. E hoje estamos aqui, eu e a Rossana. Um prazer. Rossana, como você está? Tava com saudades, Ventura. Bom estar de novo com você aqui. Muito bom. E nós temos um grande amigo especial, Rodney Braun, um dos maiores produtores, conhecedores de proteína animal do Brasil, uma das melhores carnes do Brasil, né, Rod? Particularmente sou super fã das carnes dele e temos uma legião aqui no IPO, consumidores e fã de você, né, Rod? Opa, dos quais o meu marido, como argentino, é um deles também. E o Rod tem um currículo bastante interessante, o currículo próprio e currículo familiar, viu, Ventura? Ele é meu colega alumni da FEA USP, né? E, além disso, ele fez pós-graduação em Tecnologia de Alimentos pelo Itaú, em Campinas. E o mais interessante da trajetória é que ele vem de uma família que tem quase 250 anos de tradição com carnes, com frigorífico, etc. Então, acho que isso é uma das coisas interessantes que a gente tem aí para bater um papo com ele. Ele trabalha desde os primórdios da sua carreira, desde os 17 anos, desde 93, na equipe familiar, né, no frigorífico BB, que tem no Brasil mais de 6 décadas também de história, trabalhando com proteína animal suína, ovina, bovina e avina. Falei tudo certo? Você conhece tudo, Rossana. Sabe tudo de proteína. Então, Rod, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, satisfação. Amigos aqui, Ventura, queridíssimo. Rossana, obrigado por ter convidado também. Enorme prazer estar aqui, falar um pouquinho da história, a tradição da família, o que a gente fez, como que a gente chegou aqui, né? E o nosso dia a dia, né? Então, inclusive o nosso grupo dentro do YPO Fogo e Carne, que a gente cada vez tem mais seguidores e adeptos do nosso grupo aí de amantes da carne. Isso é interessante, porque o YPO é cultura, o YPO é aprendizado, mas também é muito de um networking de sabores, gostos, amizades e compartilhar também. E vocês compartilham vinhos e carnes conjuntamente, né? É muito bom. Rod, a Rossana falou que 250 anos de história. Como que é isso? Conta pra gente um pouco. Vou contar um pouquinho das origens. Quantas empresas você conhece que tenha quase 250 anos de história? Para mim é a primeira. Meus respeitos. Eu vou contar um pouquinho das origens. Vou começar primeiro contando um pouco do lado da minha mãe. Nós somos de família judaica e meus avós, por parte de mãe, vieram da Polônia. Tiveram na Segunda Guerra Mundial, perderam tudo, perderam a família. Tanto meu avô como minha avó tiveram em Auschwitz, por parte de mãe. Sobreviveram por uma casualidade, uma fatalidade, como a história da maioria dos sobreviventes. E é um pouco da tradição, depois da Segunda Guerra Mundial, senso de sobrevivência. Minha avó tem 2 irmãs, tinha 2 irmãs que também sobreviveram, e cada uma das irmãs as 3 decidiram, uma vem para o Brasil, uma vai para a Argentina e uma vai para Israel, que é também uma forma de sobreviver. Se algum lugar tiver algum problema, você tem um plano B e um plano C. Então isso está muito enraizado
na cultura judaica, você sempre pensar no seu plano B, no seu plano C. Por parte de pai, que é essa história da carne, né? A gente conseguiu levantar historicamente que a gente está desde 1780 na carne na Hungria. Uau. O que acontece é que minha família é Brown, originalmente veio da Alemanha, e na época de 1780 teve uma imigração da Alemanha para a Hungria, e o que a gente levantou, que na época das corporações de ofício, você estudava, fazia uma avaliação, uma prova, para você ser diplomado mestre açougueiro. E para você ser diplomado mestre açougueiro, você precisava saber criar o animal, abater, carnear, né, que a gente fala, descorar, desossar, cortar, preparar a carne, preparar a linguiça, preparar o churrasco, para você poder ser diplomado mestre açougueiro. Então a gente conseguiu levantar diplomas ou históricos lá de trás. E meu pai, quando esteve na Hungria alguns anos atrás, levantou o primeiro registro da empresa da família na Hungria, na cidade de Kalo, em 1808. Então, em 1808 já estava registrado a indústria, a empresa de carne na família, na Hungria. Então, já tinha frigorífico, né? Você fala, mas como que tinha frigorífico naquela época? Você não tinha tecnologia de refrigeração, esse tipo de coisa, né? E eu perguntei pro meu pai, mas como que fazia para ter refrigeração? Ele falou que você tinha aqueles espaços no porão, né? Dentro da indústria, dentro do açougue, e embaixo você tinha os espaços lá para baixo que era meio que refrigerado, né? Porque era lá embaixo, na Europa tem muito. Quando você conserva vinho também assim. E eles separavam um pouco de neve da época, punham ali e aquela neve durava pro verão. Então punha um pouco de neve e aquela neve ia ficando ali, ia conservando também na época do verão. Ela ia mantendo um pouco da refrigeração o máximo possível. Eu achei que era muito pelo sal também. A salga também é uma outra forma de conservação. Mas isso é um pouco mais antigamente, até um pouco da tradição da carne kasher, por exemplo, ela vem muito da carne salgada, você tira o sangue, salga, que é uma forma de conservação. Então, voltando um pouco aqui para nossa história, a família veio na Hungria em Kalo, depois tocaram a operação até a época da Primeira Guerra Mundial, meu avô se alistou no exército húngaro e foi soldado até 42, quando veio a Hungria aliada dos alemães. Meu avô teve que dar baixa como judeu, não poderia estar no exército húngaro. E aí meu avô foi preso na Segunda Guerra Mundial e foi para o campo de concentração. Fugiu do campo de concentração e fugiu para a Rússia para lutar junto com os russos contra os alemães. Então, se alistou na Rússia como partisano e ficou na Rússia até o pós-guerra. No pós-guerra, ele veio junto com os russos de volta para a Hungria. Quando chegou na Hungria, ele foi na cidade que ele estava originalmente, né, em Kalo, e o frigorífico estava dinamitado. Foi dinamitado na Segunda Guerra Mundial. Tudo que ele tinha, qualquer bem que tinha ainda remanescente, tinha sido dinamitado. Então, perderam tudo, tentaram reativar a operação e aí foram para Budapeste e começaram o negócio de carne em Budapeste. E aí, nesse momento, ficaram até 56, quando teve a Revolução Comunista. E nesse momento, meu avô tinha lutado contra os russos na Revolução Comunista. E aí, depois da Revolução Comunista, meu avô foi preso novamente e ficou preso por ter lutado contra o regime naquele momento. Aí ficou mais, talvez, 9 meses ou 1 ano, meu pai conta, numa colônia penal em trabalhos forçados. Quando saiu, meu pai já era nascido. Meu pai nasceu em 49, no pós-guerra. Em 56 tinha 11 anos, 57 tinha 12 anos. E aí meu avô falou, não tem mais nada nesse país. E aí a agência judaica estava ajudando a emigrar para o Brasil. Então, auxiliavam com o pessoal que queria sair do país. A agência judaica ajudava a sair e a receber no país, às vezes Argentina, às vezes Brasil, como a história de muitos imigrantes que a gente tem aí, e também imigrantes judeus. Então, começaram no Brasil. Meu pai conta que quando chegaram no Brasil,
Chegou com $86 no bolso, bateram a carteira do meu avô no Porto de Santos e assim começou a história no Brasil. Coitado, ele foi perdendo tudo muitas vezes. Então é essa a história que quando ele começou. Aí quando chegaram no Brasil, meu pai teve que parar de estudar, meu avô só sabia trabalhar com carne, foi trabalhar com carne num açougue e meu pai era o entregador ciclista, fazia um pouco de tudo, com 11, 12 anos de idade, dentro do açougue, junto com meu avô. A agência judaica, de novo, ajudou meu pai, meu avô na época, com dinheiro, emprestando dinheiro para ele ir buscar e eventualmente comprar um açougue, começar uma operação nova, começar um negócio novo. E aí meu avô na época com um pouco de dinheiro que ele tinha emprestado da agência judaica, falou, vou comprar um açougue e chamou um amigo dele que já estava no Brasil. Aí a Ventura pediu para contar uma história interessante. Então chamou um amigo dele que já estava no Brasil há mais tempo, também conterrâneo, para dar uma olhada num açougue, o que ele achava, dar uma opinião. E aí esse amigo do meu avô falou para ele, acho que não é para você esse açougue e tal, não sei o quê. E aí Ele foi desistiu, ele foi lá e comprou aquele açougue. Então essa é um pouco da história de como começamos no Brasil. Aí meu avô conseguiu comprar o primeiro açougue dele na Aclimação, operou o açougue na Aclimação durante... chegou no Brasil em 1960, meu pai contou que até 64 operou esse açougue, comprou uma segunda unidade em 64, aí já na Oscar Freire com Arthur de Azevedo, né? Bom lugar. Comprou um ponto ali para operar um outro açougue, e meu pai começou a operar trabalhar com esse açougue, já com 15 anos tinha um açougue dele. Então meu avô trabalhava num açougue e meu pai no outro açougue, já tocando com 15 anos o açougue dele. Depois, meu pai acabou fazendo o que chamava madureza, né? Supletivo do primário, supletivo do ginásio e colegial. Em talvez 1 ano, 2 anos, ele fez todo o colégio, fez 1 ano de cursinho e entrou na USP e foi fazer administração de empresas, já na USP, já um pouco mais tarde, não na idade normal, talvez já tivesse... Se eu começar na faculdade, talvez com 23, 24 anos, alguma coisa assim. Não, acho que 22 anos. 22 anos. E aí Aí compraram uma outra unidade já maior para fazer uma operação de atendimento já, não só um açougue, mas começar a atender já o B2B. Naquela época, estou contando isso nos anos 70, começo dos anos 70 já. Então, começamos primeiro açougue no Brasil em 1960, o segundo açougue em 64, em 72 já comprou uma unidade um pouco maior que começou a atender o B2B. E aí estava conversando um pouco com meu pai para lembrar um pouco das origens, como é que foi esse processo todo, e ele contou que 3 dias depois que eles compraram essa unidade maior, o meu avô foi baleado num assalto no açougue, nesse açougue na Aclimação. Tinha sido 3 assaltantes, meu avô foi atrás dele com a faca na mão e aí deram um tiro nele no peito, não morreu, mas meio que parou pro negócio e meu pai assumiu o negócio já um pouco maior, com 23 anos de idade. Então essa foi um pouco da história, como começou, foi quando meu pai estava começando também na USP, Administração de Empresas, e em 75 nasceu essa beleza que fala com vocês. Opa! Querido. E eu já fui andando na formatura do meu pai na USP. Então, meu pai com 75, meu pai deve ter se formado em 76, alguma coisa assim, 77. Eu já fui andando na formatura dele. Mas ainda assim, foi uma infância relativamente simples. Meu pai trabalhava de domingo a domingo. Eu me lembro do meu pai chegando com cheiro de carne, aquele cheiro de açougue todo dia em casa. No domingo a gente esperava meu pai chegar, fechar o açougue para chegar. Eu via meu pai no domingo à tarde com aquele cheiro de açougue que ele vinha em casa. Então, aquela sensação, aquela memória que a gente tem, né, de esperar o pai chegar. Então, era uma vida relativamente simples que a gente tinha. O pai trabalhava de domingo a domingo. E sou mais velho, sou primogênito. A minha irmã Thaís tem 2 anos a menos, de 77, eu sou de 75. E o Phil, meu irmão mais novo, de 82, tem 7 anos de diferença.
Então, a gente acabou crescendo nessa uma família bacana, bem, mas uma vida relativamente simples, até que meu pai teve uma outra oportunidade de crescer de novo e em 85 acabou comprando uma unidade bem maior, que é hoje nossa planta de produção hoje em São Paulo, que é praticamente um quarteirão na Vila Leopoldina. Compramos lá em 85 e em 86 veio o Plano Cruzado, o Sarney. E aí que tinha tabelamento de Aí, preços. tabelamento de preços, aquela loucura, Teve falta de comida em todos os supermercados. quem vai lembrar, aquela... Fiscal do Sarney, né? Fiscal do Sarney, mas você tinha... sumiu o boi no pasto, né? Aquela história de falta de carne, não tinha boi no pasto, vida completamente diferente. E aí um dia um amigo do meu pai, é uma fase que eu já lembro, né? Já tinha 11 para 12 anos nessa época, então é uma fase que eu já lembro bem. Um dia ligaram pro meu pai e falou: como é que você comprou a unidade agora, essa unidade nova, como é que tá aí? Falou: tá tudo desligado. Falou: liga as câmeras, liga a câmera fria. Ele foi lá, ligou a câmera fria, o que eu vou fazer com essa... E começou a chegar carreta de carne para ele: guarda, estoca aí. Oportunidade, guarda, estoca. Então, todo mundo sumiu com os produtos. Não tinha carne, não tinha produto. Porque estavam os preços tabelados, não tinha produto. Dinheiro. De repente, ele estava com a câmera lotada. Operação lotada, onde não tinha carne. Aí você imagina aquela loucura, né? Filas e filas, que fazia 2 quarteirões de fila para entrar, para comprar carne, porque não tinha. E a gente com o estoque lotado, porque um padrinho do meu pai, um amigo do meu pai, pegou e falou: enche as câmeras, vai chegar carne para você. Então, de repente, tinha muita carne. E ninguém tinha carne. Então, começou a se vender carne adoidado, tudo no dinheiro. Então, foi um momento super louco. Aí o Ventura falou: pô, conta alguma outra história interessante, né, da sua vida. Então, eu lembro que eu estava chegando da escola, minha mãe me buscou no colégio nessa época, eu tinha 11 para 12 anos, e a gente foi entrar no frigorífico, de repente o frigorífico estava cercado. Polícia, jornalista, helicóptero, tudo, Jornal Nacional. O que está acontecendo, né? Não tem carne, de repente, como que tem carne? Aquela fila de gente para entrar, para comprar carne. Mas tá aqui, tá vendendo, tá normal. De repente, meu pai não sabe de onde nem porquê. Ligou um fiscal do Sarney. Ligou um comandante e falou: você tá com problema na operação? Tô. Quem que é o chefe que tá comandando essa operação? É o capitão tal, o comandante tal, não sei o quê. Deixa eu falar com ele. Pois não? Sim, senhor. Desmobilizou a operação, todo mundo foi embora e acabou. E vida que segue. Seu pai tinha bons amigos, pelo Não visto. sabe, nunca soube quem ligou, quem que era que estava no outro lado, no outro lado. Mas nessa época, como ele tinha muita carne, muita gente fornecia carne para a Secretaria da Fazenda, fornecia carne para o restaurante da Receita Federal, porque estava com carne em São Paulo e ninguém tinha carne. Mas foi uma época que a gente conseguiu mudar um pouco o patamar de vida e passamos a ter uma vida um pouco melhor, e aí a gente passou a ser uma empresa já num outro porte, e aí crescemos de fato como negócio. Então, esse é um pouco da história. Tem muita história, Rod. Tô vendo, ainda tô lá na Rússia, seu avô, lutando a favor dos russos, depois contra os russos. É muita história. A gente sente, né, Rossano, o quão forte é esse impacto da migração do seu avô, né? Assim, se olhar seus antepassados, aonde você se inspira mais hoje na sua vida, né? Depois a gente volta um pouquinho pro negócio, mas além do seu pai, que trabalhou junto com ele, né? Onde vem muito a sua força, a sua inspiração? Eu acho que é tradição, a família, é uma empresa familiar até hoje, e a cultura e a tradição judaica. Isso, a gente sempre foi muito incentivado ao estudo, aos valores de família, e ao trabalho. Então, meu pai me colocou para trabalhar muito cedo. Então, contei para a Rossana que eu
Eu tava com 16 anos, eu tinha que tomar uma decisão, o que eu ia fazer pro resto da minha vida, né? Então, com 16 anos, imagina você escolher que faculdade você vai fazer, o que você vai fazer, porque eu sou de dezembro, do final do ano eu sou. Então, eu fui prestar vestibular, a primeira fase do vestibular eu prestei com 16 anos. E aí eu sou de dezembro, a segunda fase já prestei com 17 e fiz meu primeiro ano da faculdade inteiro com 17. E meu pai me falou, se você entrar na USP, eu te dou um carro para você poder trabalhar, porque eu quero que você entre na faculdade e já venha trabalhar. Então, eu fui meio que direcionado um pouco para seguir um pouco a tradição, né? De 240 anos de carne na família e seguir um pouco os passos do meu pai, que eu admirei, sempre admirei muito, como força e como trabalho, e como empresário, empreendedor, que fez nosso negócio, começou com muito sofrimento na família toda e chegou num negócio hoje bacana. Como é que é o negócio hoje? Assim, como está estruturado o negócio? Hoje a gente tem uma operação, tinha 2 unidades em São Paulo, né? Centralizamos tudo numa unidade só dentro de São Paulo. Hoje na operação, meu pai ainda é atuante, apesar de que está tirando um pouco o pé. E eu divido hoje a gestão com o meu irmão. E a gente tem todas as áreas hoje profissionalizadas. Então a gente já tem hoje equipe que nos auxilia para poder galgar todas as áreas e todos o que a gente faz e os crescimentos e os desenvolvimentos todos que a gente tem como negócio e como empresa. Então eu contei um pouco da história da empresa e como que a gente chegou, como a gente começou, e aí tem um pouco da trajetória da personalidade jurídica, né, que tem uma características próprias, né, como personalidade. Então você tem toda uma história de altos e baixos e de vida empresarial que o nosso negócio traz em todas as vertentes e nas verticais todas que a gente acabou desenvolvendo e nos crescimentos que a gente acabou se projetando da indústria para frente, para crescer de alguma outra forma, algum momento da indústria para trás, então indo para abate, para o campo, então a gente acaba circulando um pouco por todas as áreas. A gente estava conversando que no momento que você fala de crescimento, você pode crescer em verticais, né, trazendo novos produtos, novos serviços, novas categorias e no mesmo canal, ou você pode crescer na cadeia de valor, né, para trás, assumindo criação, abate, frigorífico, ou para frente, né, com varejo, etc. Então, uma das minhas curiosidades é entender como é que vocês estruturaram nesses últimos 30 anos que você está no negócio, né, como é que vocês se estruturaram esse crescimento e quais são os planos a seguir, né? A gente... Vou começar um pouco dos anos 70, quando eu ainda não estava no negócio, mas a gente deixou de fazer só o B2C, naquele açougue tradicional, passamos a fazer um B2B, vendendo carne para restaurantes ou para cozinhas industriais, que ainda não existia nos anos 70, mas... meu pai já na faculdade, que eu contei, um dia ele visitou uma montadora de caminhão e de repente ele viu que dentro da montadora de caminhão os caras tinham um departamento de açougue. Ele falou, mas por que você tem um açougue dentro do montador de caminhão? Você tem que montar carro. Mas tenho 4.000 funcionários. Eu preciso dar almoço, eu preciso dar jantar para essa turma. Ah, mas o cara tá cortando carne errado, não é assim que corta carne. Mas o que eu vou fazer? Eu preciso dar almoço, jantar. Diz uma coisa, e se eu te entregar, em vez de eu te entregar aqui 400 quilos de coxão mole, eu te mandar aqui 4.000 bifes de coxão mole já para você vender, pra você poder servir esses 4.000 refeições. Pô, mas dá para fazer isso? Não sei, vamos tentar. Então, a gente ainda não tinha muita tecnologia de refrigeração para transporte, que para a gente é super importante manter a cadeia de frio para garantir a segurança do alimento. Não tinha embalagem a vácuo, embalagem de segurança. Se embalava a carne até, sei lá, no final dos anos 70, começo dos anos 80, filme, né? No jornal ou no papel peixeiro, né? A gente chama papel peixeiro no açougue.
que é aquele papel pardo, né? Aquele papel meio rosa, meio papel parece reciclado. Então era como se embalava carne e não tinha rótulo, não tinha validade, não tinha nada. E era carne de primeira e carne de segunda. É o que tinha no açougue. Então ele falou, vamos te mandar então bifes. Então ele produzia de manhã, entregava à tarde, o que ia consumir no dia seguinte no almoço. Produzia à tarde, entregava no dia seguinte de manhã, o que ia consumir no jantar daquele mesmo dia. E assim entregava todos os dias, uma ou duas vezes por dia para a indústria, o que ia consumir. E assim começou um pouco o início da carne porcionada no Brasil. Então a gente pode se dizer que a gente foi um dos pioneiros e a gente trilhou um pouco do que é o início da carne porcionada no Brasil. Aí a gente, uma vez você fornece já para uma montadora, a outra montadora vê, pô, também não quero ter açougueiro aqui, também quero comprar desse jeito. E aí começamos a crescer nas, que a gente chama das autogestões de restaurante da cozinha industrial. Com isso, já nos anos 80, começou a vir para o Brasil GR, Sodexo, que os franceses que faziam muito as terceirizações de restaurante industrial. Quem fornecia as indústrias? É o BB. Pô, então eu quero comprar do BB. E a gente passou a ser líder ao fornecimento de cozinha industrial. Isso já no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu vinha trabalhar na família em 93. Então foi mais ou menos nessa época que eu comecei, quando a gente era um dos principais fornecedores das cozinhas industriais no começo dos anos 90. Em dado momento, fornecer a cozinha industrial começou a ficar muito difícil, porque teve uma consolidação muito grande no setor. As pequenas não aguentaram, quebraram, tiveram dificuldade, as grandes compraram ou se consolidaram, e você fornecer dois grandes grupos, como já era na época, é muito difícil. Você trabalha muito com uma margem muito apertada, ou você trabalha muito para não ganhar nada, né? Muitas vezes. Então, a gente falou, vamos buscar outros mercados. Essa fase eu já estava junto, a gente começou a desenvolver um trabalho para a área pública. Então, começamos a, já em cortes porcionados, que a gente já fazia, vamos desenvolver um trabalho para a pública. E começamos a entrar em merenda escolar. Então, carne em cubinhos, carne moída, carne em tiras, carne em iscas. E aí, entramos numa outra vertical de produto, num outro segmento que não era cozinha industrial e sim na área pública. Porque uma vez que a gente fornecia as escolas ou merenda escolar da rede pública, por que não fazer o mesmo trabalho para as escolas da rede privada, ou cantinas ou lanchonetes? Começamos a desenvolver um trabalho de vendas também para os restaurantes de cantinas de escola. Começamos a fazer um trabalho para hospitais da rede pública, com as suas especificações, os seus detalhes, as suas características de produto. Por que não fornecer também para os hospitais da rede privada? E aí começamos a fornecer hospitais da rede privada, dos principais hospitais aí que a gente conhece hoje, principalmente no começo em São Paulo, onde o nosso braço alcançava, e depois a gente foi crescendo para outros hospitais e outras redes aí que foram crescendo ao longo do Brasil, por todo o Brasil. Aí a gente começou a desenvolver produto também para o restaurante comercial. Lanchonete, barzinho, boteco. E foi mais ou menos no final dos anos 90, talvez já 2000, que começou a ter um crescimento muito grande dos shoppings e das praças de alimentação no shopping. Então, um pouco da história do food service. A gente começou a desenvolver produto padronizado. Você imagina um restaurante na praça de alimentação do shopping Iguatemi, que tem uma unidade no shopping em Campinas, ou em Salvador, ou em Brasília. E ele precisa receber o mesmo produto padronizado numa praça de alimentação que não tem espaço de manipulação, espaço para receber, para estocar. Ele precisa, aquele espaço super pequeno na praça de alimentação, ele precisa usar para vender, para o dia a dia. Cocção, né, para aquela cozinha de finalização e para a higienização dos utensílios. Não tem espaço para ficar manipulando carne. Então a gente entregava um produto padronizado para o que a gente chama desse food service especializado, que eram esses restaurantes padronizados de redes, de praça de alimentação. Bacana, fomos crescemos junto. Quanto mais cresciam os shoppings, mais cresciam as redes de food service especializadas, a gente crescia junto com essa turma, fazendo um trabalho. Aí, em algum momento aí do 2000 e pouco, começo do ano 2000,
começou a crescer um trabalho em atacarejo. Antes do atacarejo, deixa eu ter uma outra história interessante, que a gente começou, tava vendendo carne para uma rede de supermercados pequenas, de periferia. E aí, tava vendendo carne, não era muito nossa especialidade, mas tava vendendo para essa rede de periferia, de supermercado. E aí o cara não teve dificuldade, não pagou. Pô, não pagou, você tenta cobrar, vai cobrar, aquela dificuldade para receber. Um dia, é o seguinte, o que você tem de mercadoria aí, manda o que você tiver de mercadoria, faz um acerto de conta aí. E aí, o que eu vou fazer com arroz, feijão, óleo, Coca-Cola, refrigerante, o que você quisesse. Eu tinha um açougue nosso, comprar meia dúzia de gôndola, põe no meio do açougue, vamos vender. Fazer dinheiro, né? Sim. Eu já tinha perdido mesmo, fazer um salvado, tá bom. Passou 2 semanas, o gerente do açougue da loja liga pra gente. Escuta, sabe aquele arroz que veio Acabou. Eu preciso de mais arroz porque tá vendendo. Mas que arroz? Não, sabe aquele açúcar que veio? Acabou, preciso comprar açúcar pra vender. De repente, pô, montamos um supermercado. Aí a gente falou, pô, bacana, tá, pô, vamos crescer esse negócio. Aí a gente olha no hall de inadimplentes, né? Tinha uma construtora, posso até falar o nome, que eles estavam com dificuldade, não existe mais, a antiga Concide, fazia pré-moldado de concreto. E aí a Concide estava devendo pra gente. Tinha comprado muita carne pros canteiros de obra, né? Pras operações dos canteiros de obra deles. A gente fornecia as carnes pros colaboradores. E eles tiveram dificuldade, não pagaram e tava lá como inadimplente. Aí ligamos o pessoal da Concide, escuta, você tá me devendo, você ainda tem obra, você precisa de carne para seus colaboradores. Faz o seguinte, me entrega um galpão, o que você tá me devendo fica de sinal, a diferença, uma parte eu te pago, uma parte a gente faz em troca, eu vou te garantindo, não só mais agora a carne, como também o resto dos alimentos, você poder vender, você poder fazer o almoço, o jantar, né? Você fez uma permuta por um prédio. Fizemos uma permuta por um galpão. E aí crescemos um galpão no terreno, com uma parte do terreno do frigorífico, que está na Vila Leopoldina, e montamos uma loja de supermercado, no que era o início do atacarejo. Quando estava começando aquele atacarejo, montamos aquela cara de atacarejo, com porta-pallet no meio da loja, uma loja meio sem muita frescura, sem muito detalhe, sem ar-condicionado. E nós estamos atrás do Ceasa, então o pessoal vinha fazer o Ceasa, saía do Ceasa, parava dentro da minha loja para procurar onde a carne era boa, competitiva, com diferencial, talvez mais fresca, né? Então, essa loja começou a crescer, começou a dar certo. A gente falou, pô, bacana. Vamos crescer para o varejo. Vamos crescer para o varejo também. Porque a gente tinha uma operação em São Paulo, onde a gente fazia muito desossa, recebia carcaça, fazia desossa, embalagem, porcionamento, embalagem, distribuição. Vamos começar a fazer produto também para a gôndola do supermercado, para as nossas lojas. Quanto mais eu crescer as lojas, mais eu alavanco meu negócio principal, que era a produção de proteínas, de carne. Pô, legal. E aí vamos começar a investir e fomos montar mais lojas, e montamos o projeto de montar as lojas no atacarejo. No que seria o atacarejo, né? Então, foi um pouco da onde a gente começou a entrar num outro mercado onde a gente não conhecia muito. O que eu faço? Como que eu monto uma loja? Como que eu não monto? Liga para um, liga para outro, né? Me dá uma opinião aqui, dá uma opinião lá. Aí liguei pro Ide Sonda, que era amigo do meu pai. Ide, me ajuda, o que eu faço aqui? Como que eu monto uma loja ali? Que piso que eu ponho na loja? Qual é a gôndola que eu compro? Qual que é expositor que geladeira que a gente põe expositor aqui e tal? E fomos mandando ver para aprender um negócio novo que foi surgindo meio que por acaso e foi dando certo e crescendo. Então, montamos agora também um atacarejo. A gente tinha uma indústria de carne, uma central de desossa e porcionamento, e vamos montar também E aí você também teve um lançamento de novas linhas de produto, né, diferenciadas. Aí a gente começa a fazer produtos para varejo, que é um pouco diferente do produto
para o food service. Começar a aprender um pouquinho esse produto. Aí a gente teve muitos erros e acertos, aprendendo um pouco do varejo, porque é bem diferente. É outro negócio. É outro negócio. Mas tivemos uma dificuldade muito grande, que foi uma exposição pessoal, que é algo que a gente não contava. Então, tivemos um caso, a gente operou essa segunda loja praticamente exatamente um ano. Quando deu um ano de operação dessa loja, foi aniversário de loja, aquelas campanhas, não sei o quê. Nós tivemos um assalto nessa loja, porque girava, principalmente onde a gente estava, Carapicuíba, era muito, naquele momento, dinheiro papel, né, em espécie. Então era muito exposto. E era algo que a gente não contava com isso. E aí tivemos um caso de um assalto meio cinematográfico, uma coisa meio maluca que aconteceu. E meu cunhado era tesoureiro nosso para essa operação e acabou sendo pego para levar o movimento das lojas. Aí você desanimou do varejo. Aí a gente ficou exposto, e assustado. Eu acho que a gente não tinha nem, talvez, maturidade para tocar esse outro negócio da forma que estava vindo, escalando, crescendo. Aí, nesse momento, eu liguei pro Id Sonda e falei: Id, você já comprou esse risco? Cara, eu não quero esse risco para mim. E vendi a operação pro Sonda. E voltou para as origens, né? Back to the bases. Eu fico pensando aqui, a Rossana fez um comentário de a cadeia de valores e produtos, né? A operação, quando você conta, Rod, você falou, pô, eu fiz posicionamento para o food service, você atende Brasil, conta um pouquinho hoje, como é que você está, né? Qual o tamanho da empresa? Porque, como você colocou, você pode ir até da criação da qualidade, às vezes você tem alguns operadores assim, né, que a gente conhece, que estão lá cuidando da criação, né, o porcionamento, agregando valor aqui, o porcionamento. Você já está na carcaça, então você tem um knowledge grande de seleção das carnes, então você deve ter. Eu queria entender um pouquinho, conta aqui para os IPOers e nossos amigos, qual é o trabalho, porque um boi. Você tem diversos tipos de boi da mesma espécie. Se olhar, eu não sei diferenciar um boi, eu sei brasear um pouco a carne, mas diferenciar. Você olha o boi, você tem toda a genética dele, né? Então, como é que você faz essa qualidade de entrada e as estratégias que você fez? Porque, a gente adiantando um pouco aqui, ele tem, hoje em 2024 que nós estamos, vários outros negócios na ponta B2C de varejo, mas um varejo... outro, que aí eu vou deixar você contar aqui para os nossos ouvintes, né? Que de muito sucesso também, né? Ventura fala como se ele não fosse um churrasqueiro de mão cheia, né? O Ventura manda bem. Eu aprendo com vocês, com você, com o Alan, com o Cristiano. Mas uma coisa é fazer a carne, outra é criar a carne. Né? Então, se a gente for ver um pouco dessa história que eu estou contando para vocês, a gente acaba entrando e a gente entendeu que a gente é muito mais hoje, não só um fornecedor de produto ou de proteína, e a gente entende que o que está no nosso DNA e nosso negócio a gente traz uma solução. A solução que eu digo é que a gente entende a necessidade de cada cliente e traz uma solução customizada para ele. Então, o que aconteceu? Respondendo um pouco a sua pergunta. A gente estava para o restaurante comercial, de repente a gente começou a desenvolver um trabalho para a alta gastronomia. Quando você fala em alta gastronomia, ele quer o mesmo produto, carne é carne, ele quer picanha também quer picanha, o outro quer contrafilé também quer contrafilé, só que ele quer um contrafilé com uma qualidade diferente. Como é que você tem uma qualidade diferente? Ou no corte ou na origem da matéria-prima. E aí entra um pouco na seleção genética, na classificação de matéria-prima, e aí é um pouco do que vai... que a gente estava conversando um pouco antes, né, Rossana, de evolução genética. O Brasil é um país tropical. Basicamente, o que a gente tinha no Brasil por muitos anos é o Nelore, que é um animal zebuíno, que vai bem para o nosso clima. Que é o dia a dia, né? Que vai bem para o nosso clima. E, de repente,
o que você quer para alta gastronomia, ou o que você quer para um varejo diferenciado, uma carne com a melhor qualidade em maciez, em suculência, ele é um animal britânico, é um animal de Angus, ou um Hereford, ou alguns cruzamentos de raças, que vai entregar o mesmo produto, mas com matérias-primas diferentes. Então, o que a gente fez dentro do frigorífico BB foi entender a solução para cada cliente, né, e trazer para ele uma solução pronta para que ele possa atender cada um dos nichos, segmentos que ele atende. Então, se é um restaurante que tem um target de preço, nós vamos entregar um produto de qualidade, mas com target de preço mais acessível, com matéria-prima acessível. Um restaurante diferenciado vai entregar uma carne com uma suculência, um marmoreio, esse tipo de coisa. Então, criamos uma marca separada. Então, a BB com marca institucional, que atende ao mercado como um todo, e a Bassar, que a gente criou para entregar esse produto com origem diferenciada, com uma qualidade superior, mais premium. Então, diferenciamos como marca. E na seleção na marca, ela só vai aceitar algumas características específicas. E dentro dessas características, o que acontece? A gente vai tendo os níveis de classificação. Porque mesmo no Nelore, você tem Nelore primeiro preço, Nelore com preço intermediário, Nelore com preços superiores, com qualidade superior. E também você vai acontecer a mesma coisa com Angus, ou com Hereford, ou até um Wagyu. Você vai ter um Angus que é Angus, mas nem por isso ele é diferenciado. Você vai ter um Angus que teve um cuidado, um tratamento uma seleção genética diferenciada, e também teve um manejo diferenciado, uma alimentação diferenciada. Então a gente tem hoje alguns trabalhos que a gente faz dentro da nossa estrutura. O que era a carne de primeira e de segunda? Porque hoje a gente tem todos os cortes que a gente jamais imaginava. Skirt steak, tomahawk, Denver e vários outros cortes. Então, tem uma evolução de produtos também, né, nisso, né? Isso está muito ligado também com a qualidade de matéria-prima. Então, de novo, a gente tinha carne primeira e segunda porque era uma carne... O traseiro do boi era chamado de carne de primeira, que é uma carne que acaba ficando mais macia, e o dianteiro era carne de segunda porque era uma carne menos macia, que às vezes não servia para churrasco, tinha que ser uma carne de longa cocção, falando Nelore. Quando você começa a entrar em raças britânicas, que é um animal que entrega mais maciez, mais suculência, principalmente se você tiver um cuidado na alimentação por toda o tempo desse animal, você vai ter carnes muito boas, se não até melhores, que se faz com a carne que antigamente era no Nelore era carne de segunda. Você vai ter uma carne para churrasco que vai ser super apreciada, se não mais do que a nossa tão conhecida picanha, né? Por que a picanha é tão conhecida e é a paixão nacional no Brasil? A minha leitura é que a única carne que era melhor ou menos pior naquele momento para fazer churrasco no nosso gado tradicional brasileiro era a picanha. Porque os outros cortes, o risco de ter uma carne dura era muito grande. O contrafilé, um bife chorizo, um bife ancho, que é maravilhoso, que é um corte do contrafilé, a chance dele ficar dura no churrasco era muito grande. A picanha era a chance... Então, acostumou-se o brasileiro a comer picanha. Mas não é a melhor carne. Tanto que você vai nos Estados Unidos, ninguém come picanha. Você vai na Argentina, a picanha é para mandar para os brasileiros. O argentino não come picanha. Mas o bacio, né, a fraldinha. É isso, porque são carnes muito melhores. Quando você tem um animal de qualidade que entrega. Então, e essa qualidade mudou, assim, quando você está falando? Porque eu trabalhei na Monsanto e eu me lembro de toda a transformação genética, o quanto impactou nas sementes. Exato. E na criação animal também impactou muito. Você teve uma evolução, o que por muitos anos não se mudou nada, talvez o que fazia até meados dos anos 70, né? O que se fazia na carne era a mesma coisa que se fazia 200 anos atrás. Foi muito pouca evolução tecnológica. Então, o que nós tivemos de evolução tecnológica, inicialmente foi em refrigeração, conservação, depois embalagens,
que você teve uma evolução enorme. E ainda continua, E né? ainda continua, que você foi ganhando shelf life, né? Vida de prateleira, o produto, o método de conservação, que é a garantia, a segurança do alimento é muito maior. Então, começou-se a evolução tecnológica em refrigeração e embalagem, e depois foi para o campo, com a tecnificação muito grande das fazendas do campo. Hoje o Brasil é disparado. As fazendas são super tecnificadas, o agro do Brasil está bombando, e a agropecuária bombando junto com todo o agro, né, todo esse negócio. E junto com isso também veio a seleção genética. Você conseguiu fazer, de certa forma, animais de raças britânicas se adaptarem ao Brasil por conta do clima. Então, animais que eram muito acostumados ao clima muito frio, hoje você tem animais de raça britânica no centro-oeste do Brasil. Então, você faz cruzamento de raça para dar um pouco de rusticidade e manter algumas características que você quer trazer de qualidade de carne para esse gado. Então, você consegue ter essas características e isso tem evoluído e crescido cada vez mais. Depois você vai tendo muita evolução também em alimentação desses animais para conseguir fazer com que eles convertam, né, em peso e ganhem peso cada vez mais rápido. Com isso você vai encurtando o ciclo e aí você vai tendo mais eficiência no negócio, o negócio vai tendo indicadores econômicos mais interessantes e evoluindo e tendo preços mais competitivos, porque você vai diminuindo o ciclo, que era muito longo na carne bovina. A carne suína já é um ciclo mais curto e o frango bem mais curto. E o frango e o suíno evoluíram muito mais rápido do que o bovino. O bovino teve uma evolução mais recente em genética e toda a cadeia nesse sentido. E Rod, segue aqui um pouquinho, quando vocês retraíram do atacado, aí vocês já foram para outra estratégia, o empreendedorismo sem parar, né? Back to the root, mas aí depois você já voltou para outro lado também, né? Como é que foi isso? Aquele empreendedor na vez, você não para nunca, né? A gente tem que se reinventar todos os dias, né? A verdade, isso entra um pouco também na minha evolução como na carreira, né? No meu negócio. Eu comecei na empresa da família desde sempre, né? E isso também é algo que, por um lado, foi muito bom para mim, começar cedo. E meu pai me colocou primeiro para aprender a desossar o boi. Quando eu comecei, participou de tudo, então. Quando eu comecei com 17 anos, não fui para o escritório primeiro. Então, primeiro eu fui aprender a desossar. Depois eu fui para a fábrica de salsicha, a fábrica de linguiça que a gente tinha. Então eu literalmente enchia linguiça. O que você faz? Eu encho linguiça. E isso é trabalhador, né? Não, eu encho e vendo linguiça. Né? Aí vocês não falam. Aí eu fui aprender a cortar bife. Cortei a mão também, de vez em quando. E então a gente começou muito novo, com 17 anos, fazendo a faculdade, meio período vinha trabalhar, mas trabalhar de verdade, não é ficar lá no escritório vendo o que acontece. Então, primeiro eu acabei ficando ali e aprendendo muito o dia a dia do negócio. Então, a gente foi evoluindo, fui passando por todas as áreas da empresa e lá atrás, um pouco dessa história, eu comecei em 93 com meu pai, em 96 para 97 ele teve uma depressão muito grande. E aí eu meio que assumi, a gente arrendou uma unidade que a gente tinha, maior, e foi uma unidade menor, que a gente tinha, com uma operação 30% do tamanho nosso original. E eu meio que assumi essa operação e meu pai ficou um pouco afastado do negócio. Então eu tinha 20 anos. 21 anos, 21 anos. Eu assumi essa operação, apesar de ser uma operação menor, ainda é uma operação muito grande, para um menino de 21 anos assumir. E fiquei por um ano e meio, tocando essa operação meio quase que à frente do negócio. A gente tinha arrendado essa unidade maior.
Quando a gente percebeu quem estava lá ia preparar, não ia funcionar, a gente acabou tomando essa unidade maior de volta e reativamos a operação. Quando a gente reativa a operação, você vai crescer de novo. Então, você perguntou, pô, mas como que é essa vida empreendedora? Então, você vai sempre se coçando fazendo alguma coisa. Nesse momento, eu já voltei, não mais sendo aquele... O que enchia linguiça. O que enchia linguiça e já era participante junto com meu pai das decisões e dos negócios. Então, contei um pouco da história quando a gente foi montar o atacado, né, o atacarejo, vendemos a operação de atacarejo, e você fica lá, faz isso, faz aquilo, você precisa crescer, e aí a gente desenvolveu as linhas de cortes especiais com raças diferenciadas, com uma carne de qualidade com a marca Bassar. Quando a gente fornecia essa carne de qualidade Bassar, fornecia isso para grandes restaurantes. E aí, um dos grandes parceiros, clientes nossos, era também o IPO, o Roberto Bielawski, que foi quem me convidou para o IPO. Ele tinha o Viena, a gente fornecia o Viena por muitos anos. Depois ele tinha o Haskell, que não precisa dizer como em qualidade, mas acima de tudo ele é um tremendo operador de restaurante. E aí era um grande cliente nosso, e um dia ele chegou para a gente e falou, gente, a gente quer montar um restaurante específico de carnes. Você tem hoje uma carne de qualidade, um produto diferenciado. A gente quer que você, como nosso fornecedor, seja parceiro e possa trazer o que a gente tem de melhor qualidade de carne para o nosso cliente, nosso consumidor, para o restaurante. Pô, legal, Roberto, vamos fazer isso e tal. Mas o que você quer de verdade? Não, eu quero alguém que dá o sangue, a alma pro restaurante dar certo e tal. Então você quer um sócio, você não quer um fornecedor. Não sei, mas se interessa... Vamos conversar, vamos entender o que é, tá, não sei o quê. Ele não está precisando de dinheiro de mim, precisa de alguém comprometido pro negócio. Precisava de smart, né? Sim, precisava de alguém juntos, parceiro, comprometido no negócio. Aí nós falamos, pô, Roberto, vamos junto nessa empreitada, né? A gente já fornece os restaurantes em geral, então só tem um problema. Eu preciso criar uma equação que em nenhum momento eu, como fornecedor e sócio, seja questionado por um conflito de interesse. Então, eu só posso ser sócio e fornecedor se em nenhum momento da nossa relação comercial e da nossa sociedade eu, em algum momento, seja colocado em xeque e questionado se não tem um conflito de interesse. Então, como que a gente cria um mecanismo que dê transparência para que a gente possa ser fornecedor e sócio? Então, criamos um modelo de planilha aberta e colocamos também um outro sócio nosso, operador responsável, que cuida da cadeia de carnes e que tenha trânsito livre em todos os frigoríficos do Brasil, que possam ser nossos fornecedores de matéria-prima. E essa equação de preço, ela seja transparente e aberta entre a originação de matéria-prima, então quem fez o abate ou quem fez a criação, desde o pasto, né? Desde a cria ou abate até desossa, porcionamento, embalagem, distribuição, chega no restaurante e começa a operação no restaurante. Então criamos isso numa equação transparente para... E esse qual foi? E aí montamos a operação no restaurante Cortês. Cortês. Foi o primeiro restaurante que a gente montou em sociedade com eles. Aí o Roberto acabou também indo para o conselho, e aí veio o Rodrigo Testa, que eu acabei convidando ele para o IPO também, que hoje toca as operações de restaurantes. Sim. Então, Todo o grupo vocês Haskell. têm hoje... Então, hoje a gente tem... Estamos inaugurando agora, mês que vem, o 4º restaurante do Cortês. Olha só. Tem uma operação junto com eles também de hamburgueria, que é o Jota. E eles têm os demais restaurantes do grupo, que o grupo Haskell toca com excelência e maestria, né? Olha, então já foi Fantástico. mais um elo aí da cadeia para frente, já foi, né? E é um elo que a gente acaba tocando. E com esse mesmo aprendizado que a gente tem hoje, já com 10 anos de sociedade com eles, nunca tivemos um questionamento de conflito de interesse ou qualquer dúvida na relação. São 10 anos de história junto. Essa mesma transparência, esse mesmo conceito, a gente acabou levando para vários restaurantes que são nossos clientes como operação
que a gente possa terceirizar e trazer uma solução de proteína para cada prato do cardápio do restaurante. Muito interessante. Ótimo. Por isso que eu falo que a gente acabou não sendo só um fornecedor de produto, mais do que isso a gente traz uma solução customizada para cada operação. Se você tem um food service com uma inteligência aí de produto e de produto final. Pensar junto, né? Sim. E, Rossana, a gente está um pouco aqui nos nossos horários, eu estou pensando no churrasco do Rod aqui e todo, né? Rod, conta um pouco, qual, na sua visão, o segredo aí de 30 anos da empresa familiar, né? Porque deve ser um Você desafio. leu meu pensamento, isso que eu ia falar, trabalhando com o pai, com o irmão. Pai, né? irmão, família. Dá aqui para os nossos ouvintes as suas dicas aí de resiliência, quais são os segredos aí que você... Fácil não é. Como, Vai para o almoço de domingo, vai para o churrasco de domingo, os problemas tem da fases e semana. fases. Por muitos anos foi muito tranquilo a relação, apesar dos... Principalmente porque a gente tinha meu pai como fundador e que estava à frente do negócio. Contei que meu pai teve uma depressão, ele acabou se afastando lá nos meados dos anos 97, 96, 97. Depois ele retomou o negócio e aí teve outros 2 episódios importantes de afastamento. E principalmente a gente acabou assumindo a maior parte da operação e a evolução do negócio em si acaba fazendo com que o fundador perca um pouco a ideia da forma de fazer negócio, né? A forma de fazer negócio já não é mais a mesma, o produto já não é mais o mesmo. Antes vendia produto, hoje eu vendo solução. Antes eu vendia carne bovina, commodity, agora eu vendo nicho de mercado, é uma gama, eu tenho marcas diferentes, criei uma marca também de carne sustentável. Então, é uma outra parceria que a gente tem com a fazenda, que só produz uma carne que tem um selo de sustentabilidade. Então, é um mundo totalmente diferente, que meu pai já não acompanhava exatamente esse mundo. E aí começou a ter um conflito de geração muito grande. Principalmente no final dos anos 90, no final de 2000 e... 90, não, 2018, a partir de 2017, 2016, 2017, começamos a entrar num conflito muito grande de geração, porque ele já não estava muito à frente dessa operação do negócio, mas não queria largar aquela função executiva, né? Então, no final, acabou que ele acabou tendo o financeiro. O financeiro é quem assina o cheque, e quem assina o cheque está no controle do negócio, né? Então, ele tinha essa sensação de que só à frente controla o negócio porque eu tenho o poder da caneta, eu que pago ou não pago, eu que assino o cheque. Então, isso dá o poder de estar vendo a empresa como um todo, mas não estava mais à frente da operação da e estratégia da área executiva, da área comercial e produção. E começa muitos choques. Eu e meu irmão, a gente se divide muito bem. A gente divide a mesma sala, pra você ter uma ideia. No escritório, sala toda de vidro, então não tem salas fechadas. Mas a gente divide a mesma sala e a gente se respeita. De vez em quando dá um atritozinho, mas cada um respeita seu espaço. A hora que vê que o outro está avançando um pouquinho, você recua, tira, deixa para conversar no dia seguinte e tudo certo. Com o pai é um pouco diferente, porque primeiro que tem essa relação a relação hierárquica e o peso é diferente e mais, como fundador, ele acaba tendo também aquela sensação de que, peraí, quem fez esse negócio sou eu, quem começou esse negócio sou eu. Então, por muito tempo tivemos embates muito grandes. Na pandemia, principalmente, acabou tirando mais o pé. Se afastou de novo, teve mais um episódio de depressão que ele teve que se afastar por mais tempo, um pouco mais difícil, e aí realmente se afastou bastante da operação, ficou praticamente sem ir, sem participar. Acabou retomando depois um pouco conosco, e aí ele teve um tumor, acabou tratando e passou bem, já zerou, mas a hora que veio
um câncer, aquilo lá mexeu de fato com ele. Ele percebeu, realmente, eu não sou mais o super-herói, eu não vou estar aqui para sempre. E aí, acho que percebeu que, para a gente perpetuar nosso negócio, que tem 244 anos já na família, ele precisa estar numa posição de estar conosco de outra forma, não mais ser quem está lá como executivo de fato, e sim usar um pouco dessa experiência para compartilhar conosco. Então, acho que... E tem um pedestal dele, tem um local dele, né? A memória dele, de honra dele. Não, tem a sala dele, tem a sala continua, a sala dele está lá. E o propósito, hoje ele vai meio período trabalhar conosco, a sala dele está lá, ninguém senta na cadeira dele, na sala dele tem o lugar dele, na cabeceira também, na sala de reunião, a sala de reunião, a cabeceira está lá, é dele, o dia que ele quiser tá lá, sentar, e tá na reunião, tá sempre, a cabeceira está lá. Você sabe que a gente recebeu aqui no IPOcast, Rod, o John Davis, né, um dos maiores especialistas em empresas familiares, né? Então ele fala muito isso, a resiliência, né, e a duração das empresas familiares, né, e essa governança, né, e os papéis de cada membro da família, né, o fundador, o propósito, né. Então são propósitos agora. E ouvindo a sua história é fantástico, né, você tem uma linhagem de proteína, de história, de mestres da carne, né, como você bem colocou, né. Eu ia colocar um pouquinho, Rossano, a gente falar um pouco do IPO, né, o papo aqui vai longe, a gente já podia falar de churrascos, dos assados, mas vamos dar um andamento aqui com a IPO. Quando você entrou, você falou que foi o Ricardo que te convidou, né? Não, o Roberto. O Roberto Bilowski. E conta um pouquinho para nós, o que representa o IPO na sua vida, família, como é essa interação? Para mim, eu acho que foi, de certa forma, um divisor, porque vamos lembrar que meu único emprego foi na empresa da família. Por mais que a gente tenha vários negócios e também temos sócios, e a gente aprende muito com todos os negócios e todo empreendedorismo, é minha única experiência. Eu falo, por exemplo, meus filhos, eu tenho o Beni, vai fazer 20 anos agora, está no INSPER fazendo economia, está começando a voar, o Thomas vai prestar vestibular agora, o Totô, no final do ano, quer fazer mecatrônica, já vai começar também a história dele. Eu tenho a terceira filha, a Mila, tá com 10 anos ainda, tem uma jornada ainda para definir para que caminho que ela vai. Ela está apontando que vai seguir o caminho da mãe. Então, a única experiência que eu tive sempre foi dentro da empresa da família, e como sócio, ou que eu passei a ser em algum momento nessa jornada que eu contei para vocês, e como membro da família, sempre foi muito difícil as relações pessoais dentro da empresa. É difícil você compartilhar muitas coisas com a equipe, com colaboradores, por mais que você tenha gerentes ou um diretor bacana, ou alguém para compartilhar alguma coisa, tem coisas que faltam um pouco, principalmente que a gente... E eu não tive outras experiências e outros chefes para eu poder aprender o que é certo, o que é errado, o que eu vou me espelhar, a não ser dentro dos nossos negócios ou dentro do nosso mundo, né? Eu também tive uma educação judaica, onde eu fiz um colégio desde o maternal, do comecinho, até o terceiro colegial. Eu fiz num único colégio, que é o Colégio Peretz, colégio judaico. E minha vida era colégio, depois ia para Hebraica, que é um clube judaico. Então era um mundo muito fechado. Então eu sempre tive um mundo muito fechado. A hora que eu tive a oportunidade de entrar no IPO com pares, muitas vezes muito mais preparados do que eu, pessoas que eu admiro, histórias e carreiras, gente com 1000 coisas para a gente poder compartilhar, aprender, escutar, experiências diversas, para mim foi muito rico, foi muito importante. Isso me ajudou demais, porque não tinha histórias exatamente que eram contadas ou compartilhadas com toda a transparência, né? No ambiente de fórum ou no ambiente do IPO. Então isso para mim foi assim super importante e ajudou para mim também crescer e enriquecer meu repertório e crescer também
em segurança, para eu estar à frente também e dividir, poder crescer meus negócios. Acho que isso foi Fantástico. Acho que o IPO, uma das coisas mais valiosas é isso, é aprender uns dos outros com experiências compartilhadas. Não são conselhos, mas são dividir entre nós o que cada um passou e como viveu diversos momentos e trajetórias. Né? Um relato, um depoimento bárbaro. Bom, né? A gente já está chegando ao fim, né, Rod? Muito obrigada por ter vindo conosco, foi sempre um prazer. Já é um prazer compartilhar a mesa com você, compartilhar o podcast ainda melhor, viu? Conhecer mais dessa história que eu pessoalmente não sabia que vinha de tão longa data, né? E para todos os convidados que vêm aqui no podcast, a gente dá um livro de presente. Eu separei para você esse livro que diz O Mesmo de Sempre. Um guia para o que não muda nunca, do Morgan House. E eu acho que uma das coisas que ele fala aqui no livro é que, em vez de tentar prever as grandes mudanças que a tecnologia e o progresso nos reservam e criar planos mirabolantes para tirar proveito delas, é mais sensato olhar para o que permanece sempre igual, o comportamento humano. Então, você que tem uma trajetória de tão longa, familiar, que preve a você, na sua família, com o seu irmão e para sempre, né? Então, bom conhecer o humano de trás de cada um de nós e como poder trabalhar sempre bem esse comportamento. E o Rodney pode estar aqui, né? Porque o mesmo de sempre, tenho certeza que daqui 100 anos a gente está comendo carne ou fazendo churrasco, né, Rodney? Vai estar lá, assim, né? Seja. Eu vou dizer duas coisas, tá? Obrigado, Rossana. Obrigado, Ventura. Eu aprendi duas coisas, tá? Primeiro que faça o simples, faça bem feito, e principalmente a pandemia me fez pensar muita coisa, e eu entendi que em algum momento eu estava sendo um human doing. Então eu percebi que eu devia ser mais um human being. Né? Deixar de ser... Eu estava meio que no automático, vindo no automático, trabalhando, fazendo no nosso dia a dia, e eu perdi um pouco, ou não estava vivendo o sentimento, né? O human being de ser, e estar com as pessoas. Então, acho que aprender com as pessoas é algo que eu pouco explorava e passei a entender, principalmente na reflexão, quando você mudou aí o chip. O chip, acho que se tem alguma coisa que você tira positivo daquele momento que a gente passou, foi esse para mim. Então, o valor das relações. Das relações, o sentimento, você sentir realmente e ser, não só fazer e estar, né? É verdade. Sim. Não, muito bonito isso. Obrigada, viu, Rod? Rod, prazer estar aqui com você. Prazer, Rossana. Mais um. Olha, estamos juntos que você precisar, Rod. Ventura, e por último... Vamos fazer um churrasco, porque o churrasco é o momento de celebrar, de estar junto, de confraternizar. Combinado. Você vai falar isso para uma argentina, não tem jeito. A gente vai fazer um podcast só de churrasqueiros, de assadores aqui. Prometo que a gente vai trazer todos os assadores aqui. Aí eu saio daqui e trago meu marido. E tem gente que entende desse grupo, Fica viu? Aqui. Vamos lá. Tá joia. Obrigada, então. Abração. Obrigado, gente. Obrigado. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.